Aí. Muito bem, gente. Vamos nós aí para a nossa primeira aula de Direito Penal do semestre. Nossa primeira aula de Direito Penal do semestre. O material foi encaminhado para vocês, foi disponibilizado. Hoje vai ser a nossa primeira aula sobre concurso de pessoas, correto? O material foi encaminhado para vocês. Como eu disse na aula de ontem, eu espero que vocês sintam-se aí à vontade para fazer questionamentos, para fazer observações, correto? Conto aí com a participação de vocês, participação e questionamento de vocês. Vamos lá para o nosso material. Vocês estão com o material aí, não estão? Receberam? Sim ou não? Vamos lá. Muito bem, gente. O tema... mais uma vez, eu estou aqui projetando para vocês o slide. Então, qualquer questionamento, vocês abrem o áudio aí, viu? Abram o áudio para me questionar. Deixa eu localizar o troço aqui. Uma janela aqui. Ok. Ok. Vamos lá. Muito bem, gente. Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula sobre concurso de pessoas. Concurso de pessoas. E vamos começar pelo começo, não é isso? Vamos começar pelo conceito. Fazendo só uma revisão aqui rapidíssima, vocês viram no semestre passado que o crime... O que é crime? Vocês viram o conceito tripartido de crime. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Típico, ilícito e culpável, não é isso? Conceito tripartido. Para todo crime, em todo o delito, em crime de qualquer natureza, nós temos uma conduta. Na previsão típica, no estabelecimento de um delito, numa previsão típica, esteja ela na parte especial do Código, esteja ela em legislação apartada, nós temos a descrição de uma conduta, correto? No concurso de pessoas, que é o tema que nós estamos iniciando, nós temos mais de uma pessoa exercendo uma conduta constitutiva de crime ou colaborando para uma conduta constitutiva de crime. No concurso de pessoas, nós temos mais de uma pessoa exercendo a conduta constitutiva de crime ou colaborando para o cometimento desta conduta. Vamos ao conceito. Esse conceito, ele é extraído do Rogério Greco, e aí, na sequência, nós o destrinchamos. O que é concurso de pessoas? Segundo Rogério Greco, há concurso de pessoas quando duas ou mais pessoas, unidas pelo liame subjetivo, levam a efeito condutas relevantes dirigidas ao cometimento de uma mesma infração penal. Mais uma vez, há concurso de pessoas quando duas ou mais pessoas, unidas pelo liame subjetivo, levam a efeito condutas relevantes dirigidas ao cometimento de uma mesma infração penal. Deste conceito aqui, gente, nós extraímos os vários requisitos necessários, os vários requisitos que compõem o concurso de pessoas. É necessário dizer que nós temos a regulamentação do concurso de pessoas no artigo 29 do Código Penal. Nós vamos ver este artigo mais à frente. Este conceito que trago aqui para vocês é um conceito doutrinário. O
Instituto Concurso de Pessoas, ele não é definido em lei, ele é regulamentado em lei, porém ele não é definido pela lei, ele é definido pela doutrina. Este conceito, mais uma vez, ele é o conceito do Rogério Greco. Há concurso de pessoas quando duas ou mais pessoas, unidas pelo liame subjetivo, levam a efeito condutas relevantes dirigidas ao cometimento de uma mesma infração penal. Pois bem, gente, deste conceito, nós extraímos quais são os requisitos necessários para o concurso de pessoas. Deste conceito, nós extraímos quais são os requisitos. O primeiro deles, para se falar em concurso de pessoas, necessariamente nós precisamos ter pluralidade de agentes e de condutas. Nós sabemos que muitos crimes são unissubjetivos. O que quer isso dizer? Eles podem ser cometidos por apenas uma pessoa, não é isso? Um delito de furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia, móvel. Uma só pessoa pode cometer o delito de furto. Uma só pessoa pode cometer o delito de furto. Porém, este mesmo delito de furto, ele pode ser cometido em concurso de pessoas. E para que ele seja cometido em concurso de pessoas, nós temos que ter este primeiro atendimento a este primeiro requisito aqui, qual seja pluralidade de agentes ou de condutas. Nós precisamos de, no mínimo, 2 pessoas para se falar em concurso de pessoas. Nós precisamos de, no mínimo, 2 pessoas. Mas não basta que nós tenhamos estes 2 agentes. É necessário que todos os agentes tenham conduta. Todos os agentes tenham conduta, correto? Todos eles têm que ter uma determinada conduta dentro do evento criminoso para que nós possamos falar em concurso de agentes. Beleza? Segundo dos elementos, relevância causal de cada conduta. Relevância causal de cada conduta. Não basta que nós tenhamos mais de um agente. É necessário que cada um desses agentes tenha uma conduta significante no cometimento do crime. Vamos voltar aí ao nosso mesmo exemplo do furto. Se você tem um furto que é cometido por 2 pessoas, ou se você tem um furto e no cometimento você tem 2 pessoas. Para se falar em concurso de pessoas, nós precisamos que cada um desses agentes tenha uma conduta relevante. Ou todos 2 efetivamente executam a subtração, ou nesses muitos assaltos que nós vemos aí cometidos com 2 motociclistas, né, com motociclistas, um pilota a moto, o outro efetua a subtração e os 2 se evadem, correto? Nós precisamos de relevância causal, relevância da conduta de cada um dos envolvidos. Se num determinado evento, o Rogério Greco, ele cita um exemplo muito interessante, quando ele está falando de relevância causal da conduta. Relevância causal da conduta, de cada relevância causal da conduta de cada um. Por exemplo, para se falar em concurso de pessoas, nós não precisamos necessariamente, nós vamos ver isso, nós não precisamos que todos executem a figura típica, a conduta descrita no tipo. Nós não precisamos que todos, o crime de homicídio, matar alguém, nós não precisamos que todos efetivamente matem uma pessoa para que cometam um homicídio, né? Nós podemos falar em concurso de pessoas com autores tendo uma participação acessória. Só para vocês entenderem aqui a importância dessa relevância causal de cada conduta. Suponhamos que uma determinada pessoa queira
assassinar, A queira assassinar B. A queira assassinar B, e com este propósito de assassinar B, ele vai até C, ele se dirige até C, fala deste seu propósito e pede a C a sua arma emprestada. C empresta a sua arma para A. Vamos dar nome aos bois, né, gente? Esse negócio de letra não dá certo, não. Só não pode falar que é Pedro. João, pretendendo matar Antônio. João, pretendendo matar Antônio, vai até Paulo e pede Paulo a sua arma emprestada. Paulo empresta a sua arma para João. João queria matar Antônio, só que João, o que aconteceu foi que ele esqueceu onde estava a sua própria arma, a arma de João. E aí ele pediu a Paulo a arma emprestada. Paulo emprestou a sua arma. Porém, antes de executar o crime, antes de executar o delito, João localizou sua arma. Ele localizou sua arma. O Antônio tinha emprestado para ele uma 380 e ele tinha um revólver 38. Ele localizou seu revólver 38, ele tinha emprestado uma pistola 380 e ele localizou seu revólver 38. E com seu revólver 38, ele foi lá e efetuou o homicídio. Nós tivemos mais de uma conduta? Tivemos. Um foi lá e executou o homicídio, e o outro havia emprestado a arma. Mas essa arma que foi emprestada, ela foi relevante para o cometimento do crime? Não, ela não foi relevante para o cometimento do crime. Tanto não foi que ela não foi utilizada. Nós não temos aí presente a relevância causal da conduta daquele que emprestou a arma, porque não foi a arma dele a utilizada para o cometimento do delito. Então, dentro do evento criminoso, a conduta de cada um dos envolvidos tem que ter importância para o cometimento do crime. Fala-se ainda como elemento do concurso de pessoas a necessidade de que haja liame subjetivo. Liame subjetivo entre os agentes. O que quer isso dizer? É necessário que haja um acordo de vontades entre os agentes, para o cometimento do crime. É necessário que haja uma combinação entre eles. As pessoas combinam entre si o cometimento do homicídio, combinam entre si o cometimento do furto, ou seja lá qual delito for. Por exemplo, e vejam vocês que situação interessante. Se nós estivermos numa situação em que duas pessoas, João e Paulo, com o propósito de matar Antônio. João e Paulo com o propósito de matar Antônio. João e Paulo se colocam de tocaia, um sem saber do propósito do outro. Todos dois, a vítima sempre passava por um mesmo local todos os dias, caminho de roça. Sempre passava por aquele mesmo local todos os dias. Os autores montam tocaia ali, um sem saber do propósito do outro. Você vê, para duas pessoas querendo matar um terceiro, é porque esse terceiro não é gente boa, não, né? Mas isso aí não nos importa. Mas nós temos dois no aguardo, um sem saber do propósito do outro, e quando a vítima passa por ali, todos dois efetuam disparos de arma de fogo. Há liame subjetivo entre eles? Não há liame subjetivo entre eles. Não houve acordo entre eles. Um sequer sabia do outro. Pode-se falar que numa situação dessa nós temos concurso de pessoas? Não, nós não temos concurso de pessoas. E aí surge uma situação interessante, porque vejam vocês, duas pessoas, dois autores, ficam de tocaia, cada qual deles
sem saber do propósito do outro, esperando por ali passar a vítima. Todos dois efetuam disparos de arma de fogo, sem estarem previamente acordados entre si. Existe concurso de pessoas? Não, não existe, mas existe um delito. E aí, nós teremos que saber, para a configuração do delito, suponhamos aí que a vítima venha a falecer. Vai ser necessário saber do disparo de qual dos autores foi o causador da morte da vítima. Se nós conseguirmos estabelecer de qual dos autores efetuou o disparo, este vai responder por homicídio e o outro vai responder por tentativa de homicídio. Compreendem? Essa ausência do liame subjetivo faz com que não possa estar presente a figura do concurso de pessoas nesta situação, por exemplo. Por fim, identidade de infração penal. Aqueles que respondem por um crime em concurso respondem pelo mesmo delito. Nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, onde não há o concurso em função da ausência do liame subjetivo entre os agentes, nós temos um vai responder por tentativa de homicídio e outro vai responder por homicídio. Não temos aí identidade da infração penal. Ok? O concurso de pessoas, gente, ele existe em duas modalidades. Nós temos duas modalidades, duas formas de cometimento do concurso de pessoas. Nós temos a autoria e a participação. A autoria e participação. Autor é aquele que executa o delito propriamente dito, ou que tem uma atuação importante no cometimento do fato, que tem uma atuação importante. Vocês já devem ter visto aí, ao longo do curso, né, que direito não é uma ciência exata. Direito não é a ciência exata. Então, muitas vezes, nós trabalhamos com conceitos, com situações soltas. No estabelecimento de uma determinada situação, para sabermos, em havendo concurso de pessoas, para a gente analisar, num caso concreto, se estamos ali diante de autores ou de autor e partícipe, nós temos que ver qual a maior ou menor importância da atuação da pessoa no evento criminoso. Se todos os envolvidos têm uma participação indispensável, têm o domínio do fato, e é isso que é chamado, nós logo vamos ver, se todos eles têm o domínio do fato para que o fato ocorra como ocorreu, todos eles são autores. Se algum deles, ainda que participando do evento danoso, que ainda que participando do crime, do delito, se algum deles teve uma participação acessória, teve uma participação secundária, ele se trata de partícipe. Então, o autor é quem tem uma atuação primordial no cometimento do delito, e partícipe é aquele que tem uma atuação secundária. Correto? Em função disso, em função dessa divisão de quem seria autor e quem seria partícipe, buscando explicar como se faz essa diferenciação entre autor e partícipe, surgiram algum questionamento, gente? Não, não? Vamos lá. Buscando... Professor, estão as perguntas no chat. Pois não?
no caso do partícipe, ele poderia ser um piloto Aqui. um roubo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. É porque o chat aqui, a tela, eu abro aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, gente. Peraí, só um tiquinho. Isso. Muito bem, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o chat de novo. Gabriela perguntou aí, o que seria liame subjetivo? Liame subjetivo, Gabriela, é o acordo. Subjetivo é no sentido, o subjetivo aqui é no sentido de vontade. Subjetivo, subjetividade é vontade. Liame subjetivo é o acordo de vontades que deve haver entre os agentes. Liame subjetivo é o acordo de vontade que deve haver entre os agentes. Correto? Eu vou ter que ficar abrindo. Se vocês puderem fazer questionamento por áudio, gente, seria melhor, mas eu vou aqui, sempre olhar aqui no chat. Na identidade da infração penal, o que acontece, Sofia? É importante, quando você fala em concurso de crimes, concurso de pessoas, necessariamente, todos respondem pelo mesmo delito. Não tem como você falar que as pessoas cometeram um delito em concurso e um responder, vamos lá. Não tem como, em concurso de pessoas, eu virar e falar que o delito foi cometido por 3 pessoas. 2 delas respondem por roubo e uma delas vai responder por furto. Quer ver? Tranquilo aqui, ó. Tranquilo aqui, Sofia, para te esclarecer. 3 pessoas. O que distingue o roubo do furto é a existência da violência. No furto, você só subtrai. No roubo, você subtrai mediante violência ou grave ameaça. Suponhamos que 3 pessoas cometeram delito. 3 pessoas cometeram o delito. Uma delas agrediu, as outras 2 simplesmente subtraíram. Teve liame subjetivo entre elas? Teve liame subjetivo entre elas. Todas 3 acordaram, vamos fazer uma subtração. Uma delas apenas subtraiu, as outras duas agrediram. Tem como as 2 responderem por roubo e a que só subtraiu responder por furto? Não. No concurso de pessoas, necessariamente, todos respondem por um mesmo delito. Por mais que apenas 2 tenham agredido na subtração e a outra tenha apenas subtraído, todos 3 vão responder pelo delito de roubo, pela subtração com violência. Por isso que se fala que no concurso de pessoas nós temos identidade de infração penal. É uma mesma infração penal. Correto? Vamos lá. Como é que eu posso fazer aqui? Isso. Pois bem, gente, voltando. Como eu disse para vocês, nós temos aqui que as 2 modalidades, as 2 formas de concurso de pessoas são autoria e participação. Autoria e participação também são conceitos doutrinários. Do mesmo jeito que a lei não nos fala o que é concurso de pessoas, a lei regulamenta o concurso de pessoas, mas ela não nos diz o que é concurso de pessoas. Ela regulamenta a apenação no concurso de pessoas. Nós vamos ver isso. Mas ela não nos diz o que é, pois não? Professor, só para fazer a pergunta que a colega Leandra colocou aqui no chat, ela colocou o seguinte: o concurso de pessoas é uma forma de facilitar todo o processo, ao invés de julgar um por um. Se todos os requisitos forem cumpridos, julga todos pela mesma coisa? Não,
propriamente, a questão não é facilitar o processo, o propósito não é esse. Porque, olha só, no concurso de pessoas, nós temos, o que importa é que a gente tem um único evento criminoso, né? Se você tem, por exemplo, um homicídio cometido por 5 pessoas, para que o direito penal, vocês vão ver, o processo penal, ele se preocupa muito com a chamada verdade real. O que é isso? Nós temos que fazer um processo, nós temos que produzir provas que se aproxime ao máximo da realidade dos fatos, correto? Se nós temos um único processo, e vocês vão ver quando forem estudar, inclusive processo civil, vocês já devem ter visto, se não me engano, a figura da litispendência. Você não pode ter 2 processos tramitando a respeito de um mesmo fato, até mesmo para você não ter decisões conflitantes. Mas o propósito maior no processo penal nós temos que julgar um fato, nós vamos julgar um crime. Nós temos várias pessoas que cometeram, mas nós temos um delito. Como nós temos que julgar um delito, nós vamos fazer o julgamento desse um delito por meio de um único processo. Nós não temos vários crimes, nós temos um crime só. Por isso que você só tem um processo. Você não tem, quando nós temos roubo cometido em concurso por 3 pessoas, você não tem 3 delitos de roubo. Você tem um delito de roubo só. Por isso que se tem apenas um processo. Por isso que se julga todo mundo de maneira junta, se produz a melhor prova possível para você ter a decisão mais acertada. A ideia é essa. Correto? Vamos lá. Como eu dizia para vocês, não é um conceito legal, é um conceito doutrinário. Nós temos as 2 modalidades de concurso de pessoas, autoria e participação. Autor é aquele que tem uma atuação indispensável no fato, para que o fato tivesse ocorrido como ocorreu. Partícipe é aquele que tem uma participação, uma atuação acessória. Quando falar assim, participação, tem que vir na cabeça de vocês, acessoriedade. Ele tem uma atuação acessória no cometimento do crime. É uma atuação importante? É uma atuação importante, porém é uma atuação acessória. Correto? Mais uma vez, como disse, direito não é uma ciência exata, então, nós, por vezes, aí, nós estamos com conceitos soltos. Pois bem, gente, e nessa aula de hoje, nós vamos falar de autoria. Na próxima aula, nós falaremos de participação. Buscando explicar a autoria, doutrinariamente, surgiram 3 teorias para explicar a autoria, para explicar o que vem a ser autoria. Nós temos o conceito restritivo de autor, nós temos o conceito extensivo de autor e nós temos a chamada teoria do domínio do fato. Conceito restritivo de autor, conceito extensivo de autor e teoria do domínio do fato. Vamos lá. Pelo conceito restritivo de autor, somente é autor aquele que executa a conduta descrita no tipo. Somente é autor aquele que executa a conduta descrita no tipo. Se o tipo, primeiro dos delitos,
previstos no Código Penal. O artigo 121, matar alguém. Se o artigo fala em matar alguém, somente seria autor, segundo a teoria restritiva, somente seria autor aquele que executa o disparo. Vamos falar de um homicídio cometido mediante disparo de arma de fogo. Somente seria autor autor do homicídio, aquele que executa a conduta descrita no tipo. Todos os demais, ainda que tivessem uma participação relevante no cometimento do crime, eles não seriam autores, seriam partícipes. Essa teoria, ela não atende. Essa teoria, ela é falha. Por que ela é falha? Porque num determinado evento criminoso, nós temos muitas pessoas que têm atuação importante, mas não necessariamente executaram a conduta descrita no tipo. Se nós suponhamos aí que o disparo não foi mediante, o crime ocorreu, não foi mediante disparo de arma de fogo. O crime foi por meio de golpes de faca. E você tem duas pessoas, uma que segurou a vítima e a outra que executou os golpes, e outra que deu as facadas na vítima. Pela teoria restritiva do autor, o autor do crime seria apenas aquele que executou as facadas. Aquele que foi lá e segurou para que o autor pudesse executar as facadas, aquele que foi lá e simplesmente segurou a vítima, esse não seria autor, esse seria simplesmente partícipe. E a regra principal, gente, que vocês têm que ter em mente, qual é? Vocês ficam assim, o que importa se é autor ou se é partícipe? O que importa é que se for autor ou partícipe, é porque o partícipe, como nós vamos ver, é previsto para ele uma pena menor. Por isso que é importante, na análise do caso concreto, se estabelecer se aquela pessoa se trata de um autor ou de um partícipe. Numa situação como essa, não tem dúvidas que a conduta daquele que segurou a vítima para que o outro autor pudesse desferir as facadas, não tem dúvida que a conduta desse que segurou foi muito importante. Foi indispensável para que o crime ocorresse como ocorreu. Correto? Então, o conceito restritivo de autor, ele não atende aos propósitos de realização. Pois não? Pois não. Conceito extensivo de autor, gente. Conceito extensivo de autor. Segundo conceito... Oi? Não? Segundo conceito extensivo de autor, todos aqueles que estiverem envolvidos, todos aqueles que de alguma forma colaboraram para o crime, são considerados autores. Então, pelo conceito extensivo de autor, não existe a figura do partícipe. Todos os envolvidos no delito, todos os envolvidos no evento criminoso, são considerados autores. Não há partícipe. Essa teoria também não atende. Por que ela não atende? Porque é uma questão de lógica. Vamos voltar aí ao exemplo dado anteriormente. Nós temos o que efetuou os golpes de faca, nós temos na vítima, nós temos aquele que segurou a vítima e nós temos aquele que emprestou a faca. Segundo o conceito extensivo de autor, todos os envolvidos
são autores. Nenhum deles ocuparia a posição de partícipe. E é uma questão de lógica. Não dá para nós responsabilizarmos da mesmíssima forma, não dá para nós não entendermos que aquele que simplesmente emprestou a faca, nesse exemplo dado, que ele teve uma atuação acessória. A participação dele foi acessória, não é? Ele não teve o controle do fato. Ele não teve o controle do fato. E por essa participação acessória, ele é considerado partícipe, ele não pode ser considerado autor. Por isso que se diz que a teoria extensiva também não atende. A teoria restritiva não atende, porque ela entende que somente comete o delito, somente é autor aquele que executa o verbo da conduta. A teoria extensiva não atende, porque ela entende que todos os envolvidos no evento são autores, ou seja, ele não prevê a figura do partícipe, e assim agindo, responsabiliza todos de maneira igual. Se são todos autores, pelo conceito extensivo, todo mundo responde de maneira igual, desde o que simplesmente emprestou a faca, até aquele que desferiu os golpes. Todo mundo merece a mesma pena. Então, o conceito extensivo também não atende. Pois não? Só para ver se eu consigo entender melhor esse conceito extensivo. A pessoa que ela empresta a faca, mesmo se ela soubesse o objetivo pela qual a pessoa pede emprestado, ou não soubesse o objetivo, nessa teoria, ela seria considerada autor também do delito, sabendo ou não do objetivo. Mesmo se soubesse que é para matar alguém, ou não soubesse que era para matar alguém? O liame subjetivo ele é indispensável. E para se falar em liame subjetivo, você tem que ter conhecimento do propósito. A pessoa tem que ter conhecimento do propósito. Em qualquer das teorias aqui, o liame subjetivo ele está presente. A gente tem aquele que atua, aquele que auxilia, ele tem que ter a ideia de que o propósito, ou eu estou emprestando a faca para o cometimento de delito. A questão aqui é a seguinte, a questão aqui é que, por mais que a pessoa saiba, a visualização que nós temos que ter é a seguinte, que a sua participação no evento foi uma participação de menor importância. Saber, eles têm que saber, tem que ser do seu conhecimento em qualquer das teorias, seja restritiva, extensiva ou domínio do fato. Esse conhecimento de que, no nosso exemplo dado, de que a faca seria utilizada no cometimento de um crime, tem que ter. Por quê? Porque deve existir o liame subjetivo. É um dos requisitos do concurso de pessoas. O que a falha da teoria extensiva, da que entende que todos são autores, a falha dela é que ela penaliza todo mundo de maneira igual. Ela entende, se todos são autores, todos merecem a mesma pena. E eu tinha um professor que dizia, direito é lógica e bom senso. Não dá para nós imaginarmos que aquele que desfere as facas, que aquele que emprestou a faca, ciente de que essa faca seria utilizada no homicídio, ele não tem como ele merecer, não tem como a ele ser aplicada a mesma pena do que aquele que foi lá e desferiu 20 facadas na vítima. São condutas de reprovabilidade diferentes. E por terem reprovabilidades diferentes, elas merecem penas diferentes. Não é isso? Professor. Pois não? Boa noite, desculpe interromper. Seguindo essa linha de raciocínio do senhor e ainda do conceito extensivo. Esse conceito extensivo, ele se abrange ao traficante que sabe que o que ele vende, a água de briasco, que ele não está vendendo, é algo ilícito,
que, desculpa o termo pejorativo, que o nóia que consumiu, logo após irá roubar alguém, e aquele roubo ou furto, latrocínio, poderá ocorrer a morte de uma pessoa inocente. Esse conceito extensivo, ele caberia a quem? Ao traficante que vendeu, ao que consumiu. Quem seria responsabilizado nesse caso? Seria responsabilizado pelo Pelo crime, furto, pelo... pelo crime. Vamos colocar um latrocínio, né? Que seria algo Sim, maior. sim. Não, o traficante não tem nada a ver com isso. E por que ele seria isentado? Ele seria isentado porque a conduta não foi dele. A conduta foi do usuário. Nesse caso aí, Entendi. nós não temos concurso de pessoas. Neste caso aí, nós não temos concurso de pessoas. Se o usuário, na verdade, fosse estivesse como forma de pagar a dívida que ele tem com o traficante, ele for lá e matar alguém da facção contrária, por determinação do traficante, aí sim, nós temos um homicídio cometido em concurso de pessoas. Tá, porque aí seria, né, guerra... Com o traficante sendo aquele que determina, e o usuário, o nóia, sendo aquele que executa. Nós temos um homicídio cometido aí pelos dois, que está matando o traficante lá da facção contrária. Agora, a circunstância de que eu sou traficante, eu exerço o tráfico de drogas, tenho lá os meus consumidores, e o nóia, aquele que compra droga na minha mão, ele, para sustentar o serviço, ele furta, ele rouba, ele mata, eu, traficante, não respondo pelo delito dele, não. Entendi. Muito obrigada pelo esclarecimento. Teoria do domínio do fato, gente. Teoria do domínio do fato. Pela teoria do domínio do fato, e aí vocês vão ficar com raiva de mim, pela inconsistência, mas, mais uma vez, direito não é uma ciência exata, pela teoria do domínio do fato, são considerados autores todos aqueles que tiveram uma atuação importante para que o fato acontecesse como aconteceu. Todos os demais são considerados partícipes. Aqueles que tiveram o domínio do fato, o que quer dizer ter o domínio do fato? É ter poder de decisão, é ter poder de... É aquele em que a sua conduta foi indispensável para que o fato ocorresse como ocorreu. Daqui, da teoria do domínio do fato, surge essa ideia que eu falei para vocês, que se nós estivermos diante de um determinado evento criminoso, estivermos diante de uma atuação indispensável para que o fato se desse como deu, nós estamos diante de um autor. Se a atuação no evento criminoso foi acessória, nós estamos diante de um partícipe. Pela teoria do domínio do fato, nós temos, sim, a distinção entre autor e partícipe. Autor é aquele que tem a atuação principal. Partícipe é aquele que tem a atuação acessória. Vamos voltar no nosso mesmo exemplo aqui dado na execução lá do homicídio com facadas. Pela teoria do domínio do fato, quem é que tem a atuação indispensável para que o fato ocorresse como ocorreu? Aquele que tinha o domínio total de decisão do fato, para que ele ocorra ou não ocorra, são aquele que segurou a vítima e aquele que desferiu as facadas. Eles são considerados coautores. Aquele que simplesmente emprestou a faca
por mais que ele tenha atuado no evento criminoso, porque ele emprestou a faca com a qual foi cometido o crime, mas a atuação dele foi tida como uma atuação acessória. Ele não tinha esse poder de decisão de fazer ou não fazer o delito. Ele não tinha este domínio do fato. Por isso, disse que ele é simplesmente partícipe. Enquanto a pena para aquele que desferiu as facadas e aquele que segurou a vítima, enquanto a pena deles é uma pena maior, aquele que simplesmente emprestou a faca, por mais que seja importante, por mais que a faca tenha sido utilizada no cometimento do delito, por mais que houvesse o liame subjetivo e ele sabia que a faca seria utilizada com este propósito, ele responde apenas como partícipe. Professor, boa noite. Boa. Professor, na situação de mandatário ou mandante de crime, vou citar um exemplo de concurso de pessoas, esse crime da pastora Flor de Lis, que tem mandante, tem o executor e tem os partícipes, correto? Sim. Nesse caso, como ela mandou executar, né, o parceiro dela, ela é considerada partícipe do crime ou ela é executora considerada executora também? Não. Nós temos, e aí eu não vou me ater à situação dela por ser um fato em andamento, mas nós temos dois tipos de autoria. Nós temos a autoria material e nós temos a autoria material e nós temos a autoria intelectual. Autor material é aquele que vai lá e executa o crime. Autor intelectual é aquele que organiza, que orquestra, que faz ali toda a trama da conduta criminosa. Todos dois são considerados autores. Todos dois são apenados como autores. Tanto aquele que determina o cometimento do crime, como aquele que executa o delito. Todos dois são autores e todos dois são apenados como autores. Correto? Ok, obrigado, professor. Por nada. O informante, Vitor, o informante em que aspecto, Vitor? Aí, como diz o outro lá na roça, depende, varia. Resta saber qual foi a participação do informante. O informante fez o quê, né? A gente tem que saber qual o tipo de participação dele. Porque, para se falar em crime, nós precisamos, para se falar em concurso de pessoas, antes de mais nada, nós precisamos de um crime, não é? Se o informante é aquele que fica lá no pé do morro, virando e falando, para o traficante, a polícia está chegando, né? Qual foi o delito? A gente precisa de um delito para falar se esse informante seria autor ou seria partícipe. Vamos lá. Só concluir com o Vitor aqui. Não, o ex-gerente de banco que informa o dia que terá mais dinheiro no banco. Ok. Se essa informação foi dada essa informação com o propósito de que fosse efetuado roubo ou furto, se esse gerente, se ele não teve nenhuma outra, se a conduta dele foi simplesmente informar, ele responde como partícipe. Agora, se além disso ele vira e fala, olha, o negócio é o seguinte, vocês vão chegar lá, o dia que tem mais dinheiro é o dia 5, vamos falar de cidadezinha pequena, o dia que recebe o aposento, as bolsas e
pagamento da prefeitura. O dinheiro é o dia 5, o dia é o dia 5, pela manhã só tem um guarda, esse guarda não está armado, ou o guarda está armado, mas a entrada da frente tem uma outra entrada, por trás o dinheiro tem. Então, se o gerente vira e fala tudo, arquiteta o plano, ele responde como autor. Se o gerente simplesmente vira e fala, ó, o dia que tem mais dinheiro é o dia 5. E quem arquiteta todo o plano e quem executa o plano são outras pessoas, o gerente é simplesmente partícipe. O que importa e aí nós voltamos lá naquele primeiro dos requisitos, quando a gente falou de relevância, o que importa é a maior ou menor relevância da conduta para nós estarmos diante de um autor ou de um partícipe. Se a conduta for muito relevante, nós temos um autor. Se a conduta for pouco relevante, nós temos um partícipe. Beleza? Pessoa que manda ser considerada autor, sendo que não pratica o ato e se ordena, é porque nós temos, Leandra, nós temos os chamados autor, nós temos o chamado autor material, que é aquele que executa o crime, e nós temos o chamado autor intelectual, que é aquele que orquestra o crime, ou mesmo aquele que paga pelo cometimento do delito. Veja só, se você tem aí os matadores de aluguel, o matador de aluguel, né? Aquele que você tem uma pessoa que contrata um matador de aluguel para executar lá a vítima, o desafeto dele. Quem foi lá e efetuou os disparos de arma de fogo foi a pessoa contratada. Quem determinou, quem pagou por isso, ele nem pôs a mão na arma de fogo. Mas ainda assim ele é considerado autor. Ele é o autor intelectual. Correto? Aquele que determina, aquele que orquestra o plano, também é autor. E responde na qualidade de autor. Tranquilo? Essa então, gente, nós temos então duas formas de autoria. Sob o aspecto da responsabilidade, considerando-se a responsabilização ou não daquele que executa o crime, considerando a responsabilização ou não daquele que executa diretamente o crime, nós podemos ter dois tipos de autor. Nós temos a chamada autoria direta, isso aqui também é classificação doutrinária, gente. Nós temos a chamada autoria direta ou imediata e a autoria indireta ou mediata. O que é autoria direta ou imediata? Autoria direta ou imediata é quando a própria pessoa executa o delito. O autor direto é aquele que executa o delito. Ou aquele que é o autor material, aquele que executa propriamente o delito, ou aquele que arquiteta o plano, aquele que arquiteta o cometimento do delito. Esse também é chamado de autor direto. Todos dois são responsabilizados. Tanto aquele que executa propriamente o crime, o autor material, quanto o autor intelectual, que é aquele que arquiteta o cometimento do delito. Todos dois são autores diretos. Todos dois respondem pelo delito. Ok? A autoria indireta ou mediata, ela ocorre quando o autor do delito, ele se vale de outra pessoa
que não vai responder pelo cometimento do crime. Ele se vale de outra pessoa que não vai responder pelo cometimento do delito. Essa autoria indireta ou imediata, por mais que você tenha o envolvimento de duas pessoas, uma só delas vai responder. São essas 4 situações aqui. Vamos falar a respeito de cada uma delas. Professor, Pois não? essa autoria indireta poderia ser o traficante que usa o menor de idade para traficar drogas? O traficante, autoria indireta ou imediata? Isso. Neste caso, porque o que acontece com o menor? O menor, ele não comete, entre aspas, crime, né? Mas ele é responsabilizado no âmbito do ECA. Se o menor comete um crime com o maior, seja o tráfico de drogas ou qualquer outro delito, ele é responsabilizado, entende-se que ele não, por mais que ele não responda criminalmente, não responda nos termos do Código Penal, ele responde perante o ECA. Nós temos uma infração. Nós temos a infração cometida da mesma forma. Nessas situações que eu vou dizer aqui para vocês, o que nós temos? Nós temos uma situação em que, no exemplo dado por você, vamos lá, tanto o traficante quanto o menor vão responder, cada qual na sua esfera. O menor perante o Estatuto da Criança e Adolescente, na vara de menores, o traficante nos termos do Código Penal. Nessas situações aqui, de autoria indireta ou imediata, nessas situações aqui, o autor, o determinante, aquele que determinou o cometimento do crime, ele não aquele que executou o delito, ele não responde. Vamos falar delas. Olha lá. Primeira das situações. Boa noite. Pois não? Tem como repetir o conceito de autoria indireta, por favor? Autoria indireta ou imediata, ela ocorre quando você tem duas ou mais pessoas envolvidas no cometimento do crime, duas ou mais pessoas envolvidas no evento criminoso, digamos assim, duas ou mais pessoas envolvidas no evento criminoso, porém, em razão de algumas circunstâncias previstas em lei, nós temos aqui 4 dessas circunstâncias, em razão de algumas circunstâncias previstas em lei, o executor material do delito, aquele que efetivamente comete o crime, ele, efetivamente digo, o executor material, ele não responde. Responde apenas o autor, responde apenas aquele que determinou, responde apenas o autor mediato. É apenas o autor mediato, ou seja, aquele que determinou, que vai responder pelo delito. Vamos os exemplos aqui, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Erro determinado por terceiro. Vocês já estudaram essa figura. Artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. Vamos lá? Artigo 20, parágrafo 2º. Erro determinado por terceiro. O erro sob elemento constitutivo do tipo penal, do tipo legal de crime, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Parágrafo 2º. Erro determinado por terceiro. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Suponhamos, vamos a um exemplo prático aqui. Suponhamos que um médico, querendo matar uma vítima, querendo matar lá um paciente, alguém que está internado, um desafeto seu,
ele determina que fosse aplicada uma injeção na vítima, né, naquele que ele quer matar, e aí ele determina a enfermeira que aplique uma determinada injeção na pessoa sem a enfermeira ter ciência, dizendo que se tratava de um medicamento, mas na verdade não era medicamento, era veneno. Ele colocou a ampola e entregou para a enfermeira, estando em erro, chega e aplica o veneno, pensando tratar-se de medicamento. O médico disse assim para ela incorre em erro por determinação do médico. Nós temos duas pessoas. Temos o médico e temos a enfermeira que executou a conduta. Neste caso, nós temos a figura do erro determinado por terceiro. Não há liame subjetivo entre eles. Nós temos duas condutas? Temos. Nós temos a conduta de quem determina, nós temos a conduta de quem executa. Mas não há liame subjetivo entre eles. A enfermeira não quer praticar nenhum delito. Ela pensa estar ministrando medicamento, ela não pensa estar ministrando veneno. Temos duas pessoas? Temos. Mas temos concurso de pessoas? Não, não temos concurso de pessoas. Nós temos apenas um autor do delito aí, que é o médico. Nós temos aí o médico e ele é um autor mediato. Ele é um autor indireto. A enfermeira que ministrou o medicamento, ela incorreu em erro determinado pelo médico. Correto? Professor, questionamento? tem um. Pois não. De acordo com esse mesmo artigo, ele permite a punição pelo crime culposo, correto? Sim. Nesse caso, a enfermeira não teria cometido um homicídio culposo, já que é previsto em lei? É previsto em lei o homicídio culposo, sim, nós temos a figura. Mas nesse exemplo dado, presta atenção, as figuras do homicídio culposo são imperícia, imprudência e negligência, correto? Admitir, pensar numa situação dessa, que houve qualquer dessas figuras por parte da enfermeira, é forçar demais a situação, porque você imagina se toda enfermeira tiver que testar todo o medicamento que lhe foi entregue pelo médico para saber se aquele medicamento de fato é medicamento ou não é veneno. Não é? Não é razoável a gente exigir que, numa situação dessa, toda vez você tenha que fazer um teste ali para saber, será que esse médico não está querendo matar essa pessoa? Compreende? Não se trata, não, de homicídio culposo, não. Ela incorreu em erro determinado no caso, no exemplo dado pelo médico, ele responde por homicídio doloso e ela não responde por crime nenhum. Ela foi simplesmente utilizada. Professor, uma dúvida. Mas Pois não. nesse caso vai ser concurso de pessoas? Porque não teria que haver o... Exatamente. Não é concurso de pessoas. Ah, tá. Obrigada. Porque não tem liame subjetivo. Não, nós temos mais de uma pessoa? Temos. Nós temos mais de uma conduta? Temos. Condutas são relevantes? São. Mas tem liame subjetivo? Não, não tem liame subjetivo. Ela não queria matar ninguém. Certo? Professor, Pois não? só pegando essa pegada aqui que Ivo falou de homicídio culposo, no caso, só seria homicídio culposo se não houvesse a ação do médico por trás e, vamos supor, sem querer, ela injetasse um líquido que talvez ela também não soubesse, né, que era um líquido venenoso e acabasse matando a pessoa. Aí, assim, porque não teve, né, a ação de ninguém por trás, foi um erro dela, seria homicídio culposo ou também não? Aí vai depender muito da situação, porque a gente tem que saber em que circunstância.
de que forma houve um equívoco em ministrar uma coisa ao invés de outra, se ela tinha conhecimento suficiente para saber, vocês lembram lá da figura da imperícia, se ela tinha conhecimento suficiente, conhecimento técnico para saber que aquele medicamento ali não era o que deveria ser ministrado. Vai depender muito de caso por caso, situação por situação. Vai desde ainda que não haja outra pessoa, mas desde o conhecimento técnico dela até o quadro do paciente, uma série de coisas interfere para se falar ou não em homicídio por parte dela. Segunda figura, gente. Segunda figura, coação moral irresistível. Artigo 22, segunda parte. Vamos lá? Coação moral irresistível. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação... É a segunda parte ou a primeira parte? Primeira parte. Se o fato é cometido sob coação irresistível, só é punível, vamos na primeira parte. Se o fato é cometido sob coação irresistível, só é punível o autor da coação ou da ordem. Só é punível o autor da coação ou da ordem. E aqui eu aproveito para voltar lá no exemplo dado pelo... Vamos lá, quem foi que falou aqui foi o Vitor. Lá no exemplo dado aí pelo Vitor. Coação moral irresistível. Suponhamos que a gente esteja diante da seguinte situação. O ex-gerente de banco aí citado por Vitor, o pessoal vai querer assaltar a agência bancária em que esse ex-gerente trabalhava. Aí esse pessoal comparece, os assaltantes comparecem até a residência do ex-gerente, chegam lá, botam uma arma de fogo na cabeça do filho do ex-gerente e fala: passa a situação aí todinha. Nos informe de toda a dinâmica do banco, porque nós vamos lá efetuar o roubo agora, vamos efetuar o assalto agora, e se você não nos passar essa informação, nós vamos matar seu filho. Situação de coação moral irresistível. Nós temos duas condutas? Temos duas condutas. Nós temos a conduta de quem vai lá cometer, executar, nós vamos ter os autores materiais que vão lá e vão executar a subtração. Nós temos a conduta do gerente? Nós temos a conduta do gerente. O gerente forneceu todas as informações. As informações fornecidas pelo gerente foram relevantes? Foram relevantes. Sem ela não seria possível ter cometido o delito. Mas nós estamos diante de concurso de pessoas? Não, nós não estamos diante de concurso de pessoa. Por quê? Porque falta liame subjetivo por parte do gerente. Nós estamos diante de uma situação de coação moral irresistível. Somente responde o autor nessa situação aqui. Nós temos a autoria, da mesma forma nós temos o autor mediato. Aquele que determinou, se a gente estiver pensando aí num delito cometido, um assalto a banco ali, que tenha 5 assaltantes, aquele que compareceu à casa do gerente e colocou a arma de fogo na cabeça do filho do ex-gerente, né, e determinou que o gerente passasse toda a informação, esse é autor mediato. O gerente, nessa circunstância, por mais que tenha havido conduta da parte dele, ele não responde porque ele estava sob coação moral irresistível. Correto? Obediência hierárquica. Obediência hierárquica. Artigo 22, segunda parte. Vamos nele. Artigo 22, segunda parte. Se o fato é cometido sob coação moral
irresistível, ou em estrita observância à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, somente é punível o autor da coação ou da ordem. Se for em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da ordem. Vamos lá. Obediência hierárquica. Obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal. Vamos supor que eu vou lá, sento no meu computador, lá na delegacia, vou lá no Word e faço assim, mandado de prisão. Elaboro um mandado de prisão lá no Word, coloco lá embaixo o nome do juiz, viro para o agente e falo, pode ir lá, ó, isso aqui é um mandado de prisão para fulano. Pode ir lá e prender fulano. O agente vai lá, entra na casa de fulano, prende fulano. Mas quando vai ver, a ordem foi criada por mim. Eu burlei, eu criei, eu montei o mandado de prisão. Eu montei o mandado de prisão. O agente, ele está agindo em obediência à ordem não manifestamente ilegal. Nós temos condutas de duas pessoas? Temos. Nós temos eu que determinei a prisão e nós temos o agente que foi lá e cumpriu. Mas o agente estava agindo em obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Nós trabalhamos dentro de uma instituição, eu entrego para ele um papel dizendo para ele, isso aqui é um mandado de prisão, pode ir lá e prender. Ele vai responder por este crime de ter comparecido à casa da pessoa, ele entrou na casa da pessoa, isso aí configura crime crime de abuso de autoridade. Ele responde pelo abuso? Não, ele não responde pelo abuso. Mas nós temos duas condutas, tem um que determinou, outro que foi lá e fez. Sim, mas não houve liame subjetivo da parte dele. Somente respondo eu que determinei a ordem. Não há, neste caso, concurso de pessoas. Nós temos apenas a autoria imediata da minha parte que determinei. E a última das hipóteses, tudo tranquilo aí, gente? A última das hipóteses, casos de instrumento impunível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Nós temos aqui, isso. Caso de instrumento impunível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Vamos lá, artigo 62, 3, segunda parte. Artigo 62, 3, segunda parte do Código Penal. Vamos lá. Isso. Artigo 62. A pena ainda será agravada em relação ao agente que, 3, instiga ou determina a cometer o crime, alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de sua condição ou qualidade pessoal. Mais uma vez, a pena será ainda agravada em relação ao agente que, 3, instiga ou determina a cometer o crime, alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de sua qualidade pessoal. Suponhamos que eu, pessoa impunível, aquela pessoa, como é que é? Crime é fato típico, ilícito e culpável, né? Típico, ilícito e culpável. Se nós estivermos diante de uma pessoa que não tem, se nós estivermos diante de um doente mental, por exemplo, você está diante de um doente mental e eu me valho de um doente mental para o cometimento de um delito, e é disso que fala o 62, aqui, segunda parte, ele fala, inclusive, que neste caso a pena é agravada.
Se eu me valho de um doente mental, determinando que ele cometa o delito, ele é impunível em razão da sua condição pessoal. Ele é impunível em razão da sua condição pessoal. Se eu me valho de um doente mental para o cometimento de um homicídio, se eu determino que ele assim faça, nós estamos diante de concurso de pessoas? Não, nós não estamos diante de concurso de pessoas. Nós temos mais de uma pessoa? Temos, né? Eu determino, ele vai lá e executa. Mas nós temos a figura do concurso de pessoas? Não, nós não temos. Por quê? Porque não há liame subjetivo. Ele é impunível em razão da sua qualidade pessoal. Somente respondo eu que determinei. E mais, respondo de maneira agravada, por estar me valendo de alguém não punível em virtude de sua condição ou qualidade pessoal. Eu não só respondo sozinho, como ainda respondo com a pena agravada. Beleza? Professor, Pois desculpa não. atrapalhar a aula pela milésima vez. Pode interromper a aula quantas vezes vocês quiserem. A autoria É ruim ficar falando pro imediata, computador. a autoria imediata, todos os exemplos que você passou, deu para perceber que não tem o ileme. É ileme, né? É o liame, na verdade. Liame subjetivo. E isso todos Não tem em um acordo, ausência. não tem um acordo de vontades para o cometimento do crime. Então, toda autoria imediata não, na verdade, vai ter a ausência desse liame? Exato. Nas autorias imediatas, nós temos a ausência do liame. O que é diferente do autor intelectual. Porque quando a gente fala em autor intelectual, nós estamos falando de concurso de pessoas. Quando você fala de autor intelectual, você está falando de concurso de pessoas, porque você tem aquele que arquiteta e aquele que executa. Quando você fala em autor intelectual, você está falando em concurso de pessoas. Quando você está falando em autoria imediata, você não está falando de concurso de pessoas. Porque na autoria imediata não existe o liame subjetivo e na autoria imediata, na verdade, a pessoa está se valendo de alguém impunível. Na autoria intelectual, impunível, eu digo, impunível em razão das circunstâncias, né, gente? Em todas essas circunstâncias aqui, a pessoa é impunível. Aquela que está em erro, aquela que está coagida, aquela que está simplesmente obedecendo uma ordem, ou aquela que, em razão da sua condição pessoal, é impunível. Em todas essas situações, na autoria imediata, o autor, por mais que ele esteja se valendo de outra pessoa, não se trata de concurso material, ele se vale de outra pessoa que, em razão de determinada circunstância prevista em lei, essa pessoa, naquela situação, é impunível. Falta liame subjetivo. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse Pois não. último caso, eu posso colocar como me valer de uma pessoa incapaz no geral? Uma pessoa Incapaz? Esse conceito de incapaz, na verdade, a capacidade ou incapacidade, ele é um conceito no âmbito do direito civil, né? Não convém, até mesmo em razão da terminologia própria das áreas do direito, a gente fala incapacidade ou incapacidade para os atos da vida civil, o correto mesmo é essa designação que consta da lei. É uma pessoa impunível, não uma pessoa incapaz, mas uma pessoa impunível em razão de sua condição ou qualidade pessoal. Correto? Ok, A gente fala de obrigada. incapacidade daquelas pessoas incapazes para os atos da vida civil, que precisam de representante. Ok, obrigada, professor. Nada. Gente, mais algum questionamento? Mais um. Pois não. Então, no caso, a questão do incapaz não poder se enquadrar aqui dentro, poderia ser um exemplo, no caso dos menores de idade, menores de 16, né? Porque eles sim responderiam de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme o senhor disse. Menor de 16, não, menor de 18.
Mas o menor de 16, ele é absolutamente incapaz. O menor de Não, 18... pelo Estatuto da Criança e do Adolescente já se responde a partir de 12 anos. Então, tipo, de toda forma, não se enquadra, né? Entendeu? Nós vamos ter o, entre aspas, concurso de pessoas, com cada qual respondendo no seu âmbito. Entendi. Gente, vamos terminar nossa aula por aqui. Deixa eu... Vou ter que dar um jeito de fazer essa chamada de forma a não consumir muito tempo da nossa aula. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu achar o negócio aqui, pô. Aqui. Um segundinho, gente. E aí, tá sendo possível compreender aí? Vamos lá, direito penal, parte geral. Isso não é isso. É isso. É isso. Gente, eu vou pedir a vocês que simplesmente escrevam aqui no chat aqui, quem estiver presente, vai ter que ser sim, acho que é. Ana, bem, tá aí? Sim ou não? Annalise? Arlon? Bárbara? Bárbara Martins? Bárbara Silva? Bruno? Presente. Bruno Alves, né? Carla? Presente. Carlos Silva? Chayene? Cristiane? Cláudio Souza? Cleiton? Daniel Rabelo? Daniela? Danilo? Eduardo Mendes? Elaine? Elisete? Emily? Evely? Fernanda? Gabriela? Peraí, acho que... Agora sim. Gabriela. Uhum. Giancarlo. Graciele. Isabela. Isabela Alquimim. Isadora. Presente. Ítalo. Ivo. Isabela. Presente. Ivo presente. Isabela Moura. Janaína. Jefferson. João Costa. Jorge Leite. Caio Silva. Jorge Leite presente. Caio Silva presente. Clever. Laís. Clever presente. Laís. Leandra. Leidiane. Lívia. Lorena. Lorena Dias. Luana.
Luana Cristina. Lucas. Luiz Fonseca. Luiz Araújo. Márcio. Marcos Silva. Maria Antunes. Maria Araújo. Maria Dias. Maria da Silva. Maria Fernanda. Maria Fernanda Dias. Maria Fernanda Vieira. Vamos lá, Maria Fernanda Vieira. Isso. Maria Campos. Maria Fonseca. Maria Campos presente. Maria Fonseca. Mariana. Melissa Lopes. Mônica Benevides. Mel Maia. Mônica Benevides. Nayane. Nes Maria. É isso? É. Paulo Costa. Presente. Samuel. Sandra. Sara. Sarina. Sarina presente. Sebastião. Sofia. Sofia Duarte, acho que falou aí, né? Stephanie. Sofia, nome da minha filha. Stephanie. Tiago. Tiago Rodrigues. Tiago Costa. Vitor. Vitor participou. Foi. Vitória. Vitória Lopes. Zaine. Gente, eu vou arrumar uma forma dessa chamada nossa ser mais rápida, que não tem cabimento, não. Alguém aí que eu não falei o nome? Paulo Henrique? Ei, Paulo. Paulo Henrique Costa, né? Paulo Costa está aqui. Chayenne Kelly. Beleza. João Pedro. João Pedro deve ser João Costa, né? Mônica também.